sucessão que houve entre Davi e o estabelecimento de seu filho na monarquia, tá certo? O estabelecimento de Salomão, a continuidade ao seu reino, que é o estabelecimento da dinastia. Então houve a troca para o período monárquico, né, dos juízes para a monarquia. Saul é o primeiro rei, mas não consegue estabelecer dinastia, porque o seu filho não assume no seu lugar. Davi assume então o reino, tá certo? Assume o reino, consegue não somente assumir, mas unificar o reino de Israel. E além disso estabelecer a dinastia, colocando o seu filho no trono. Então Salomão assume o trono de Israel. Na continuidade haverá uma linha dinástica que será perpetrada desde Davi, continuando por Salomão, Roboão e os reis que seguem aí na dinastia davídica à frente de Israel, o que não à frente de Judá, perdão, à frente de Judá, o que não acontecerá com Israel, as 10 tribos do norte. Então na página 30 vemos aí as questões que envolvem a ascensão de Salomão ao trono, que aliás não foi de forma tranquila, não foi de forma sossegada. Houveram conflitos intensos, houveram problemas muito sérios para a ascensão, para dar-se a efetiva ascensão de Salomão ao trono, tá certo? Na página 30, então, temos aí o texto que diz: a ascensão de Salomão ao trono só foi possível graças ao profeta Natã, sua mãe Batseba, e acima de tudo a preferência de Davi, conforme primeiro livro de Reis, capítulo 1, versículos 11 ao 40. De acordo com 1 Reis 1,17, Davi prometera a Batseba que Salomão lhe sucederia, porém ele não havia feito nada acerca disso, e já estava velho e fraco. O negócio havia ficado apenas em promessa. Essa atitude ambígua de Davi encorajou Adonias, possivelmente o mais velho dos filhos vivos de Davi, a tentar arrebatar o esperado prêmio. Sem dúvida, sabedor de que Salomão estava sendo preparado para a posição e sentindo que esta era legalmente sua, começou, como Absalão já havia feito anteriormente, como Absalão o fizera, a impressionar o povo, enquanto negociava com Joabe, tá certo? Joabe, o general do exército de Davi, tá certo? Joabe, general do exército de Davi. Não mais considerado pessoa da estima de Davi, e com o sacerdote Abiatar. Então, chamando os irmãos e os representantes para a festa na fonte sagrada de Rogel, ele proclamou-se rei, ele se autoproclamou rei, apoiado nessas pessoas de grande relevância dentro do reino de Israel, tá certo? Pessoas que eram da confiança de Davi, só que não gozavam tanto da estima mais do monarca. Joabe, por causa dos seus assassinatos, né, dos crimes cometidos por este general, com a morte de Absalão, tá certo? E com a morte de Amassa, por exemplo, um primo de Joabe, que havia sido designado por Davi no lugar dele, já em retaliação por causa da violência com que Joabe tratava das questões do reino, tá certo? Então Joabe já não era mais da estima de Davi. Davi não tinha plena confiança mais no seu general, em Joabe, e havia substituído por Amassa. Mas diante de uma situação de rebeldia levantada por Seba, do reino de Israel, uma tentativa de sedição, tá certo? Uma conspiração para dividir o reino, houve então a necessidade de que Davi pedisse para que Davi ordenasse o seu general a organizar um exército de maneira rápida para intervir com bastante agilidade, tá certo? Nessa sedição de Seba no reino de Israel. Amassa demora-se para organizar as tropas, e então Davi despacha o seu exército particular, aquele exército de blindagem que havia em torno dele, os valentes de Davi. E à frente deles Joabe. E Joabe, ao encontrar-se com Amassa, a pretexto de demonstrar fidelidade ao rei, mas também com interesses próprios, interesses particulares, ele mata Amassa, né? Ele exagera aí nessa atitude dele, nessa retaliação. Então essas atitudes levaram Davi a não ter mais em Joabe uma pessoa de sua confiança. Abiatar, que sabia que a sua linhagem sacerdotal já encontrava-se
na perspectiva de ser substituída. Abiatar, que era da linhagem de Eli, tá certo? Sobre quem caiu aquela profecia de que na sua casa não subsistiria por causa da irresponsabilidade dos filhos de Eli diante das coisas sagradas. Eli é responsabilizado porque Eli era o pai deles e não soube conduzir de maneira adequada aos seus filhos, não soube submetê-los à sua ordem. Os seus filhos cresceram de forma desordenada e cometeram diversos sacrilégios ao longo de seu ministério. Então essas atitudes dos filhos de Eli levaram Deus a desprezar o seu ministério, tá certo? Então o sacerdócio foi retirado da casa dele. Eli, que era da linhagem de Itamar, tá certo? Sacerdote da linhagem aarônica, tá certo? Então o sacerdócio seria substituído, passando para a casa passando para Zadok, tá certo? Que era também sacerdote com linhagem aarônica, tá certo? Mas por outra linha, por outro tronco genealógico. Então Joabe via já a rejeição de Davi em relação à administração dele, em virtude da grande violência com que ele tratava os assuntos do rei. Então Joabe sabia que já não era mais preferido por Davi. E Abiatar sabia que haveria uma substituição na direção das coisas sagradas. A casa dele não subsistiria à frente das coisas do templo, tá certo? Em virtude da profecia contra Eli. Ele era um descendente de Eli, e ele sabia que estava se mantendo à frente da direção do culto, da direção das coisas relativas ao templo, porque ele havia sido fiel a Davi, principalmente no período em que Davi encontrava-se exilado no deserto, fugindo das investidas de Saul, e ele havia organizado aquele exército de mercenários. Então Abiatar, naquele momento, ele associou-se a Davi, ele mostrou fidelidade a Davi, e Davi, encontrando-se fugindo, encontrando-se tendo que se defender dos ataques de Saul, Davi agrega a si esses personagens: Joabe, tá certo? Seu sobrinho, que passa a liderar suas tropas no futuro e que está associado a ele desde essa época, e Abiatar, que sai da sua cidade sacerdotal e junta-se a Davi, antevendo já a ascensão desse monarca em substituição a Saul, que já dava mostras, Samuel assim deixava bastante claro, já dava mostras de que não permaneceria em sua casa a realeza. Então Abiatar foi bastante inteligente, unindo-se ao rei que estava em ascensão. Só que agora este rei em ascensão está velho e está prestes a morrer, e há uma substituição a vir. E nessa substituição o nome de Zadok passa a figurar, principalmente quando Davi, quando vai trazer a arca, Zadok está presente ali. Então o nome de Zadok começa a figurar de tal forma que o cronista histórico começa a colocar o nome de Zadok até antes do nome de Abiatar. Então Abiatar, sabedor que a sua posição havia se enfraquecido, que o rei ao qual havia se associado estava morrendo, seria substituído pelo seu filho, e entendia que ele ia perder a liderança, tá certo, nas coisas sagradas. Então ele e Joabe trata de associarem-se à próxima realeza. Eles entendem que Adonias será a próxima realeza, porque Absalão era morto, Amon era morto, e que Eliabe não manifestava interesse ao trono, ou estava morto também. O cronista não é específico em relação a isso. É possível que ele ou estivesse morto ou não manifestasse qualquer interesse na sucessão. Então, depois desses nomes, o nome natural era Adonias. Adonias era mais velho do que Salomão. Então Joabe e Abiatar associam-se a Adonias, e Adonias autoproclama-se rei sobre Israel. Começa a tentar cativar o povo, começa a tentar manipular o povo em seu favor. E é diante deste quadro que surge a ascensão de Salomão ao trono. Salomão e seus correligionários, Natã o profeta, Zadok o sacerdote e Benaia, chefe dos mercenários de Davi, segundo Samuel 8,18, tinha que ser realizada imediatamente uma festa de consagração
Porém, desses seus correligionários, ele precisava da ajuda de sua mãe para convencer a Davi. Sendo assim, sua mãe Batseba, combinada com o profeta Natã, informou a Davi sobre a conspiração de Adonias, que se autoproclama, tá certo? Aí, imediatamente Davi mandou que fizessem uma festa de proclamação da unção de Salomão a rei em seu lugar. A festa foi feita às pressas, escoltada pelas tropas de Davi, conforme o primeiro livro de Reis 1, 33 ou 39. Salomão foi trazido para a fonte sagrada de Guion, e lá foi ungido por Zadok e aclamado rei pela multidão. Adonias, ouvindo o movimento do povo e sabendo que seu jogo chegara ao fim, refugiou-se no altar procurando asilo, e recusou-se a sair de lá até que Salomão jurasse não matá-lo. Com Adonias estava o general Joabe, com Salomão estava Benaia, um oficial que sem dúvida desejava tornar-se general, e que o conseguiu, conforme 1 Reis 2,35. Com cada um havia 2 sacerdotes rivais, para a vantagem de um e imensa desvantagem do outro. A palavra de Davi foi o que mais pesou na vitória de Salomão. Então, o que temos nessa sucessão? Com o estabelecimento de Davi, com o estabelecimento de Salomão no trono, Davi conseguiu o que foi pretendido, mas não foi alcançado por seu antecessor. Estabeleceu uma linha dinástica, o que Saul não conseguiu. Mas a subida de seu filho ao poder deu-se em um tempo de grande turbulência, por vários fatores que acometeram conjuntamente e quase impediram a ascensão de Salomão ao poder. Então Davi estabelece-se como rei no lugar de Saul. E Davi consegue a unificação dos reinos do norte e do sul, com os 3 períodos em que ele foi ungido, primeiramente durante o reinado de Saul, depois ungido em Hebrom, quando ele já estava à frente de uma tropa de mercenários, e os anciãos de Judá proclamam ele rei sobre eles, mas não necessariamente ele era rei ainda de Israel. Quando então Israel, com a morte de um dos filhos de Saul, Israel então proclama Davi como seu rei. Proclama Davi como rei na perspectiva do rei carismático. Perceba que a ascensão de Davi ao poder no lugar do filho de Saul dá-se exatamente no viés de que Israel não tolerou, não aceitou, não coadunou com a pretensão dinástica de Saul. Rejeitou o filho de Saul, rejeitou a ascensão ao poder, tá certo? Do filho de Saul. Com esta rejeição do filho de Saul, surge Davi exatamente com as características de um rei carismático, ou seja, atraídos pelo carisma, atraídos exatamente pelas qualidades pessoais de Davi. Então, enquanto eles enxergam em Davi essas características, essas qualidades pessoais, eles desprezam a tentativa de estabelecimento da linha dinástica de Saul, tá certo? E proclamam Davi como rei sobre eles. Com isso, Davi é alçado a monarca sobre todo Israel unificado. A partir dessa oportunidade, Davi é alçado à monarquia como rei sobre todo Israel unificado. Então, os méritos de Davi, além de suas qualidades pessoais, são estabelecer essa monarquia unificada, tá certo, entre Judá e Israel, vencer as batalhas, as grandes batalhas que estavam sendo travadas desde a época de Saul contra os filisteus, tá certo? Então Davi sai vitorioso com essa unificação, com uma melhor organização do exército, as qualidades pessoais de Davi, o temor de Davi a Deus, como Davi teme a Deus, e o fracasso de Isbosete, da tentativa dele de estabelecer-se como rei. Então Davi empreende essas batalhas, vence os filisteus, tá certo? E estabelece uma unificação em Israel, um exército organizado, a casa real, que Davi também organiza, pretendia a construção do templo, mas é impedido por isso, por Deus mesmo, porque era um homem de guerra, um homem com sangue nas mãos. E começa a estabelecer algumas alianças com o rei dos fenícios, por exemplo, aliança com o Egito, alianças com alguns outros reis, e principalmente submeter os povos vizinhos ao sistema de vassalos. Estabelece os edomitas, toma